TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara. Estamos começando a primeira reunião ordinária da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. Hoje, dia 20 de fevereiro, quarta-feira, às 15 horas, é a primeira reunião de muitas que faremos, no intuito de buscar soluções, aprimorar a temática que tanto defendemos, que são os idosos. É necessário que hajam mais políticas públicas, é necessário muitas mudanças de comportamento, e é por isso que estamos aqui. E hoje faremos uma roda de conversa. Convidei algumas pessoas que, durante esse primeiro biênio, eu tive contato, o prazer e a honra de conhecê-los, e fico feliz com a presença de todos. Gostaria aqui de anunciar a presença do pastor Davi. O pastor Davi é um parceiro que, desde o primeiro dia, se solidarizou de tal forma com a causa, e fizemos várias viagens, Centro-Dia, Vila Dignidade. Ele representa o Ailton da Farmácia, um vereador que eu tenho o maior carinho, e que hoje ele só não encontra aqui porque está viajando. Senão, fatalmente, ele estaria. Ele é muito assíduo e é defensor dessa causa. O Ailton faz parte dessa comissão. Jorge da Farmácia, outro vereador que esse biênio ele está fazendo parte. Nós temos também o vereador Paulo Haddad, o doutor Paulo Haddad, e o Zé Carlos. Eu acredito que talvez algum deles compareçam ainda, porque é provável que com esse tempo houve algo que tenham, porque foram todos convidados, e sei da pretensão deles de acompanhar essa comissão. Eu queria agora anunciar os convidados, O Anderson Gonçalves, responsável pela Coordenadoria Municipal do Idoso, uma pessoa que está do meu lado aqui. Eu tenho muito carinho por ele, uma pessoa muito culta, inteligente, e o propósito dele é sempre buscar melhoria. A doutora Denise Cog, por enquanto, ela não compareceu, ela está dando aula, mas ela se fará presente, eu acredito, que ela disse que viria. Lúcia Secote, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Também tivemos um ano passado muito profícuo com a sua presença, com as tuas ideias, com o teu conhecimento, e espero, eu falei para você agora, que a gente possa absorver um pouco desse teu conteúdo em prol das pessoas da terceira idade. E Kátia Stancato, que é a coordenadora do Programa Universidade e membro do Conselho Municipal do Idoso. Kátia é uma pessoa que, desde a primeira vez que eu a vi, eu me encantei, debrucei sobre esse carisma dela, essa forma dela, sabe? Essa veemência que ela tem em defender a causa, e todos nós que a conhecemos sabemos do valor que ela representa no programa Universidade. E, para começar, e também meu amigo José Cláudio, esse é assíduo, não falta nenhum dos programas que nós tivemos aqui da comissão. Eu acho que você não faltou em nenhum, Zé? Não faltou. Aliás, o José Cláudio, ele participa da Universidade, do Conselho Municipal do Idoso, tudo que tiver, a causa ele está. Inclusive, foi no concurso lá dos idosos, Miss Simpatia. Aliás, para você não precisava nem fazer concurso. Já é. E hoje nós vamos fazer uma roda de conversa com assuntos totalmente aleatórios, e aqueles que, porventura, venha, de certa forma, chamar a atenção durante esse programa, pode ser que surjam ideias, e eu acredito que sim, acredito que vai ser muito profícuo, porque são pessoas que conhecem muito a causa dos idosos, e vamos conversar. Eu gostaria de primeiramente, ouvir de cada um que aqui se encontra, que pudesse dar suas considerações iniciais. Começando com a minha amiga Kátia Stancato.
Boa tarde a todos, ao senhor vereador Rubem Gás, a nossa querida amiga, parceira, Lúcia Secote, uma grande amiga nossa, da Unicamp também, que tem uma representação muito grande na gerontologia da Unicamp, ao meu grande parceiro do Conselho Municipal, Anderson, meu grande amigo, parceiro, aonde está também defendendo todas as causas da terceira idade. O senhor Cláudio, que também pertence a também essa luta também em prol da terceira idade. E a todos que estão presentes aqui, os nossos alunos, que eu também queria fazer essa possibilidade de colocar que a importância do programa Universidade dentro da Universidade dentro de Campinas. Só para poder estar entrando dentro da conversa, né? Hoje eu estou na coordenação do programa Universidade, fui eleita pela representação do reitor e da comunidade universitária, hoje representando o programa Universidade. Hoje o programa Universidade estamos com 1.000 alunos, dentro dos 4 eixos que nós utilizamos, os eixos arte e cultura, esporte e lazer, saúde física e mental e sociocultural e geração de renda. Então, são 4 eixos onde todos os alunos têm a possibilidade de se inscrever e ter as atividades dentro da nossa comunidade universitária, dentro da Unicamp, sendo que o programa é um programa social, cultural e educacional. Está aberto para todas as pessoas a partir de 50 anos se inscreverem e ter essa oportunidade de estar com a vida acadêmica dentro da Unicamp. Faço o convite, porque amanhã é aberto para todos os alunos que não são mais veteranos. Nós estamos amanhã abrindo a porta para os calouros veteranos, desculpa, os calouros do programa Universidade, acima de 50 anos. Os veteranos tiveram a oportunidade de fazer inscrição segunda e terça. Tivemos um número muito grande de participantes em todas as nossas atividades dentro do campus universitário. Hoje nós estamos com 2 ONGs, a ONG Maria Rosa, através do nosso querido vereador Rubem Gás, que deu essa oportunidade da gente entrar com a comunidade, entrar, fazer, mostrar o programa Universidade dentro dessa atividade. E temos outra, que é a outra comunidade que nós estamos participando, que é perto da Bosch. Ação Forte. Ação Forte. É a ONG Ação Forte, que temos algumas oficinas também lá com uma comunidade bem carente. Então, a Unicamp está lá dando atividades também de oficinas, palestras e cursos referentes à terceira idade. E temos a cidade de Paulínia, que fez um trabalho conosco também, foi um grande parceiro. E agora Nova Odessa, que eu estou indo amanhã, em Nova Odessa, que amanhã vai ter a conferência nacional, municipal, conferência municipal da pessoa idosa, que vai ser amanhã em Nova Odessa. A Silvia vai estar com a gente também, né, Silvia? Lúcia vai estar conosco lá também. E é um grande parceiro essa cidade também, para que a gente possa levar o nosso trabalho, a Unicamp, dentro dessa cidade, para mostrar para todas as atividades culturais e educacionais com a terceira idade. Como é uma roda de conversa, só uma pergunta que me veio agora. Essas cidades, o poder público tem demonstrado interesse? Bastante. Bastante. Então, os prefeitos procuram o reitor faz toda a negociação, no sentido que a gente possa mostrar o que nós fazemos, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta, qual é a nossa missão e como que nós vamos trabalhar com essa comunidade que tanto necessita, que é a terceira idade. Obrigado, Cláudia.
Na verdade, nós estamos numa universidade estadual, né? Pública. Se é uma universidade pública, tudo tem que ser bem claro que é ação social. Nós trabalhamos com ação social, sem custo. Tem algumas coisinhas que tem que comprar, que é o dinheiro público, que vocês que pagam todo a demanda, né, necessária, pública de cidadão, mas... Para os alunos é gratuito. Sim, para os alunos são gratuitos, porque é uma universidade pública. Porque é uma universidade pública, né? Graças a Deus. O Anderson, tá? Responsável pela coordenadoria, né, da Secretaria de Assistência Social. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao convite, aproveitar para cumprimentar o nosso presidente da Comissão dos Idosos Aposentados e Pensionistas, vereador Rubens Gás. Também cumprimento minha colega de conselho e amiga na luta pelos direitos da pessoa idosa, a Cátia Stancato, e a Lúcia Secote, que também tivemos a oportunidade de estar no Conselho Municipal do Idoso, e hoje ela, com muita satisfação que a gente verifica isso também, está representando as ideias construídas ao longo, né, da sua preparação em âmbito nacional. Então, enquanto conselheiro de Campinas, saber que tem alguém, né, dentro de Campinas que ascendeu, né, em nível nacional, num momento tão importante da política nacional. Hoje mesmo estamos tendo a apresentação do projeto para a reforma da Previdência Social, e parece que o idoso é muito mais lembrado nestes momentos, né? Quando toca na questão do dinheiro, todo mundo fica, será que eu vou aposentar? Será que eu não vou? A gente fica com um olho no município e o outro no que está acontecendo em Brasília. Então, é muito importante ter, né, uma representação municipal que está com esse olhar nacional e que está dialogando ainda com o município, trazendo para o município ainda suas contribuições, não só em âmbito nacional. Então, cumprimento a Lúcia e já parabenizo também por essa obtenção de espaço de agenda, de discussão de agenda. E aí a fala inicial é essa, que às vezes as pessoas estão mais atentas à questão da previdência porque todo mundo tem a expectativa de se aposentar, né? Eu já estou cada vez com menos expectativa de me aposentar, né? Cada vez é mais... parece mais difícil a realização desse tipo de recurso enquanto direito. Sem entrar no mérito da discussão, quando a gente olha para o município, parece que as outras questões relativas ao idoso, às vezes, são colocadas em segundo plano. Então, a pessoa se preocupa muito com a aposentadoria, né, com se ela vai ter ou não acesso à aposentadoria e benefícios financeiros, econômicos, e, às vezes, ela não se preocupa com a infraestrutura do município, com os serviços do município. Então, eu tenho uma preocupação enquanto pessoa que quer se tornar idosa, que quer se tornar, um dia, portadora do direito de se aposentar, de deixar, né, de ter dado a sua contribuição para o trabalho e depois ter feito a aposentadoria, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter uma preocupação também com os serviços que estão acontecendo no município, né? Será que o atendimento está adequado em postos de saúde? Será que, no sistema de transporte, os locais estão garantidos, né? Ou será que tem jovem dormindo no assento do idoso, né? A vaga do estacionamento, será que está sendo atendida? Será que não está? Então, é bom ter um olho em Brasília, pela questão da Previdência, e outro olho no município. E eu acho que essa comissão é muito feliz em trazer esse tipo de discussão que vai ocorrer hoje, porque vai tocar justamente nesses programas que podem refletir numa nova infraestrutura para o município, que aí vai para além da questão nacional, que também é de suma importância. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, Anderson. Agora, a minha amiga Lúcia Secote, por gentileza. Tá. Boa tarde a todos. Não apertei. Boa tarde a todos. Obrigada pelo auxílio. Cumprimentando o presidente da comissão, vereador Rubens Gás. Cumprimento meus colegas, porque quando a gente fala em conselho, seja conselho nacional, estadual ou municipal, a gente está falando,
no fomento da política pública. Então, nós somos conselheiros, né? Independente da esfera onde a gente atue, a gente é um defensor, né, das políticas públicas e das garantias dos direitos da pessoa idosa. Então, é com muito orgulho, né, que hoje eu represento a nossa região, né? Já representei no estadual e hoje no nacional. Claro, oriundo daqui de muitas lutas, de muitas conversas, de muitas trocas de experiências, aqui no município de Campinas. Então, para a gente ver o quanto é importante esse bate-papo, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, porque só assim a gente pode cada vez mais, né, não só enaltecer a pessoa idosa, mas garantir para ela o que é de fato, que são os seus direitos. Então, isso é importantíssimo. Me sinto honrada, né, de ter sido convidada, né, para participar desse bate-papo de assuntos tão importantes, né, para a política voltada à pessoa idosa. Mas gostaria, primeiramente, o vereador Rubens Gás, já de lançar um desafio. Eu já conversei com ele logo que ele assumiu essa comissão, algum tempo atrás, né, 2 anos atrás, a mudança do nome da comissão, porque o nome da comissão ela diz muito aquilo que vai ser discutido. E se a gente conseguir mudar o nome, colocar defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa, com certeza a gente vai ampliar o olhar, né, da comissão e o olhar também das pessoas que vão se interessar mais pelos temas. Porque quando a gente, como o Anderson trouxe, né, a questão da Previdência, a gente acaba pensando no que eu vou fazer, né, vou me aposentar. Mas antes da gente se aposentar, a gente é um cidadão e continua sendo. Então, isso é importante a gente ir trabalhando, e o nome da comissão diz muito daquilo que é o objetivo da comissão. Então, já lanço, né, eu já tinha conversado com ele logo que ele assumiu, né, em 2016, e agora eu retomo, né, agora com esse pedido, para que a gente pense, repense, é claro, se for possível, né, a mudança do nome dessa comissão. Ela é importante, nem todos os municípios têm um espaço como esse, então isso também já faz de Campinas um município com um olhar diferenciado sobre a pessoa idosa. Temos um conselho municipal atuante, isso com certeza dá para Campinas um selo, né, de qualidade nas discussões da pessoa idosa. Temos a universidade, né, não só a da Unicamp, mas temos também, historicamente, a própria PUC, onde se deu o primeiro curso, né, voltado para a pessoa idosa, né, para ter, na época, terceira idade, e hoje, né, o Estatuto, já com alteração, já pede que a gente, né, desde 2017, né, coloque, né, universidade para a pessoa idosa, para que as pessoas se sintam não excluídos, mas incluídos, para que ela possa participar. Então, quer dizer, mais uma vez, Campinas, né, aí à frente nessa discussão, nesse olhar diferenciado para a pessoa idosa. E aí colocando também a importância de ter no executivo esse espaço, né, que o Anderson exerce hoje, né, que é a coordenadoria do idoso. Ele é importantíssimo porque vamos dizer assim, dentro do executivo você já tem um olhar, já tem, vamos dizer assim, aonde a população fala assim, como eu faço, né? Porque o conselho ele é deliberativo, mas ele é deliberativo e quem executa? Aquele órgão ao qual a gente está vinculado. No caso, aqui em Campinas, é a Secretaria, né, de Assistência, não sei se mudou, né, mas quando eu era conselheira, era a Secretaria de Assistência. Né, continua, né? Então, essa é a executora daquilo que foi deliberado. Mas é importante ter essa função da coordenadoria do idoso. Então, isso enriquece muito a discussão, mas a gente realmente efetiva a discussão, porque uma das coisas que nós somos cobrados como conselheiros é justamente a efetivação, né? E um ponto que eu gostaria de trazer para a discussão, se vocês me permitem, é a realização das conferências. Né, nós temos, né, a Conferência Municipal de Campinas, que vai acontecer daqui uns 40 dias. Amanhã nós estamos falando aqui de uma aqui no município próximo, em Nova Odessa. Então, eu gostaria, depois de, na conversa, colocar a importância da conferência, da realização da conferência, e como ela fomenta essa discussão, o quanto ela enriquece
enriquece, porque ali vocês, né, como a gente fala, na conferência, a gente vem conferir o que o município, o que o Estado, o que o Brasil está fazendo. E nessa conferência, a gente estabelece algumas diretrizes para avançar. Então, muito obrigada, me sinto honrada de estar aqui, né, colaborando com essa discussão. Obrigado. Eu quero registrar e chamar que compõe a mesa aqui, o vereador Jorge da Farmácia, e dizer, ele é uma das grandes pérolas que eu tenho aqui nessa casa. O carinho que eu sei que é recíproco, viu, Jorge? Na comissão passada, pessoas com deficiências e mobilidade reduzida, eu tive o prazer de fazer parte da comissão, onde o Jorge era presidente e, nesse outro biênio, continua uma pessoa que nós sabemos aqui da referência que ele tem com as pessoas com deficiência. E eu fico feliz que não estou participando da comissão pelo qual ele é o presidente, mas a minha felicidade é saber que ele veio ao meu encontro aqui na Comissão dos Idosos. Jorge é uma pessoa extremamente emotiva, é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, e ele é daqueles dos nossos, sabe? Ele vê a política, mas, acima de tudo, o ser humano. Obrigado. Jorge, quero te apresentar, não sei se você conhece, Kátia Stancato, que é do programa Universidade, que nós vamos lá, você vai ver que coisa linda, lá na Unicamp, mais de 1.000 alunos, né? O Anderson, você conhece, e a Lúcia Secote. Tá? Tudo bem, prazer. Jorge, por gentileza. Boa tarde a todos, presidente Rubens Gás, cumprimentar a Kátia, a Lúcia, esse menino aí magnífico que é o Anderson. O Anderson já conheço há algum tempo, eu sei do trabalho, da sua idoneidade, do trabalho que você faz para as pessoas idosas. E, Rubens, dizer para você que eu fiz questão de vir aqui para poder participar. Eu acho que você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, todo mundo sabe aqui. E eu acho que está em boas mãos essa comissão. E estou aqui justamente para contribuir, que eu puder ajudar. Na minha parte, você pode contar sempre comigo. E eu estava vendo as pautas aqui que a gente vai debater hoje, vai ser falado aqui, vai ser discutido. E tem uma delegacia do idoso, eu sei que você, já, há algum tempo, você já questiona isto. E eu acho que nesse biênio que falta agora, 2019, 2020, com certeza a gente vai ter alguma aprovação, ou sei lá, um conjunto com alguma outra delegacia para que nós possamos implantar aqui na nossa cidade de Campinas. E dizer a você que conte comigo aí, o que você precisar, está sempre disponível. Kátia, Lúcia, estava conversando com nosso amigo aqui, ele estava explicando do programa que tem lá na universidade. Eu acho de extrema importância. Às vezes tem muitas coisas que a gente tem aqui, que o benefício do Estado, do município oferece, e nós não sabemos. Então, eu acho que é de extrema importância a gente começar a divulgar. Então, se você precisar de alguma ajuda para que nós possamos falar na tribuna, na nossa própria rádio 101.9, o Kátia pode contar conosco aí. Ok. Obrigado aí. Jorge, esses 2 anos só tenho aprendido muito com você, tá? Muito obrigado. Bom, e vamos... Eu não queria ser o... Eu queria que a conversa fluísse normalmente. Posso falar? Deve. Só gostaria de comunicar para vocês, vereador e Lúcia, e a todos os presentes, que eu recebi do Ministério dos Direitos Humanos, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E a primeira pergunta foi colocada aqui para nós discutirmos, que a Lúcia Secote colocou, que é a realização das conferências. E eu só gostaria de estar reforçando por que é importante o debate hoje com relação à realização das conferências, tanto a nível municipal, estadual e federal. Então, a nível federal, me ajuda aqui, tá? Tá. O tema central da 5ª conferência a nível federal tem que permanecer em todos. Concordo? Isso.
os desafios do envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. Olha a importância, a relevância desse tema central ser discutido a nível nacional, aonde nós iremos, através de... Me ajudem, Anderson. Através de Campinas, sair as pessoas preparadas com as nossas discussões em Campinas, que nós estaremos fortalecendo e realizando dia 27, 28 e 29 de março. Então, nós queremos lotar os auditórios da Unicamp, que vai ser realizado lá. Que nós estaremos realizando a 8ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa de Campinas. Olha a abrangência, olha a nossa responsabilidade como cidadão, como pessoas que estão diretamente trabalhando nessas instituições. E eu coloco o nosso papel dentro dessa parceria também. Só fortalecendo aqui, para depois a gente entrar nas discussões do que a professora Lúcia colocou, que é em cima das realizações e a importância da conferência. A Denise acabou de chegar. O senhor quer? Pode concluir seu raciocínio? Oi, Dê. Quer concluir? Posso concluir? Então, Conclui. voltando a falar com relação à Conferência Nacional, foi dividido praticamente em 3 eixos. Os eixos direitos fundamentais na construção e efetivação das políticas públicas, subeixos saúde, assistência social, previdência, moradia, transporte, cultura, esporte e lazer. Olha a força que nós temos e que nós temos que fazer com que esse eixo seja contemplado. Segundo eixo, educação, assegurando direitos e emancipação humana. Terceiro eixo, enfrentamento da violência, que é uma coisa seríssima, dos direitos humanos da pessoa idosa. Foi bem colocado aqui pelo vereador Jorge da Farmácia a construção de uma delegacia. Vocês não imaginam como nós estamos como conselheiros, e eu estou nessa comissão também, da violência contra o idoso, em todos os sentidos. Seja familiar, seja pessoal, seja vizinho, parentes, ambientes dentro da própria nossa cidade, que também ocorre a violência. Terminando, tá? Depois tá. E o último eixo é o enfrentamento, eu coloquei, né? Enfrentamento da violação dos direitos humanos. Desculpa, os conselhos. Os eixos. O 4º eixo, só faltou o 4º eixo. O 4º eixo são os conselhos, tá? Que somos nós, dando todo o suporte dentro dessa convocação. Então, isso é uma discussão muito ampla. E nós vamos estar discutindo em Campinas, que o Anderson vai colocar, a 8ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa de Campinas. Kátia, só fazer um adendo, uma correção, que o 4º eixo é o papel, o conselho, os conselhos de direitos e o seu papel na efetivação do controle social, na geração e implementação das políticas públicas. Porque muitas vezes as pessoas não participam dos conselhos porque acham que o conselho você vai lá, vai discutir e não vai acontecer nada. Ou qual é a função de um conselho? A função de um conselho é justamente deliberar e fomentando a política pública. O município, para o Estado, para o país, a importância de um conselho, ele dá o balizamento da política pública. Porque lá, no encontro, né, da sociedade civil com a representação governamental, nós temos um espaço privilegiado, porque ali se encontram as representações governamentais técnicas, né? Ali não, a gente sempre fala, ali não é um espaço de política partidária, assim é um espaço de política, né, uma política pública, é um espaço onde
eles trazem a experiência técnica e nós, sociedade civil, né, a gente leva a experiência, como a gente sempre fala muito, né, do território. Ali, nós que estamos ali, eu sou líder da Pastoral da Pessoa Idosa, hoje coordenando a Pastoral da Pessoa Idosa da Arquidiocese de Campinas. Então, eu levo a minha experiência, né, como Pastoral da Pessoa Idosa. Outra pessoa leva como Cláudio, como usuário. A Kátia, como universidade, né, a representação da Unicamp. E, nesse contexto da discussão, é que a gente estabelece, ajuda o município, ajuda o Estado, ajuda o Brasil a falar assim, olha, por esse caminho, porque ali você vai discutindo. Um outro ponto, como a Kátia trouxe, da conferência, que é importantíssimo a gente falar, porque a gente vai se encontrar em Brasília na Conferência Nacional. Mas a discussão já começa aqui. Quem vai fomentar as deliberações, as diretrizes, o caminhar da Conferência Nacional é cada município brasileiro. Então, por isso, a importância do município, cada município realizar. Seja uma conferência municipal ou uma conferência regional, porque, às vezes, muitos municípios são próximos e um tem conselho, o outro não. Então, é para que ninguém fique de fora, porque nessa base, vamos dizer assim, esse é o primeiro levantamento dos direitos fundamentais que nós vamos estar discutindo lá, né, como um eixo. E um outro esclarecimento, aproveitando a oportunidade, por que a educação não está no primeiro eixo, já que a gente fala de direitos fundamentais? Porque ela está no Estatuto, ela é uma garantia fundamental, é um direito fundamental, a educação, mas a gente quis dar um eixo específico para pensar a educação como emancipação humana. Porque os dados, né, que o MEC nos fornece, e acredito que as secretarias municipais e estaduais de educação também estão muito próximas, é o grande número de pessoas idosas com analfabetismo funcional, o grande número de pessoas idosas ainda que não sabem ler e escrever, o grande número de pessoas idosas excluídas, né, como qualquer ser humano, né, quando você não tem a escolaridade, você acaba sendo excluído de um processo seletivo, né, de um processo de participação mais, né, adensado dentro da sociedade. Então, é por isso que a educação tem esse eixo específico. Ela é, dentro do Estatuto, ela é direito fundamental também. Só um esclarecimento. Ótimo. Agradecer a presença do Eudes Simões, né, que é assessor do meu amigo Paulo Haddad, que faz parte dessa comissão. Muito obrigado pela sua presença. E ratificando aqui o que eu havia dito no começo, né, a doutora Denise Quog, inúmeras atribuições que tem, e nos disse que chegaria atrasado, mas, aliás, a senhora nunca está atrasada, doutora. Tá? E só para doutora Denise Quog, pós-doutorada em Ciências de Saúde com ênfase no envelhecimento. As suas considerações, doutora. Boa tarde a todos, muito obrigado, senhor Rubens Gás, e aqui a mesa, né, já composta, cheguei, né, um pouco atrasada, que estava dando aula para os idosos. Né? Estava lá 100 idosos, e aí estavam lá consumindo, termina a aula, preciso ir lá na Câmara, e aí não pude deixar de atendê-los e atrasei um pouco. Fico feliz por estar aqui novamente, né, estive aqui o ano passado, contribuindo um pouco, né, com as questões do envelhecimento, e agora novamente, né? E aí peguei um pouco da fala, né, de vocês aí um pouquinho, a última da Lúcia, da questão da educação é fundamental, né? Eu sou da área, né, da saúde, e um dos fatores protetores de um envelhecimento ativo, a educação é uma delas. Né? Educação para a saúde, educação para, né, o letramento, então isso é muito importante. Então, muito obrigado pela acolhida. Nós que sentimos honrados com a sua presença. Bom, eu vou dar o pontapé inicial, depois, como eu bato muito nessa tecla, eu queria saber do Anderson com relação ao centro-dia. Pode dividir aqui, vocês dividem aí. A gente vai fazer uma divisão de microfone aqui mais econômica, né? Assim, 2 pessoas por microfone. O Centro-Dia do Idoso é um equipamento que compõe um programa estadual, né?
programa São Paulo Amigo do Idoso trouxe como um dos equipamentos possíveis para a instalação nos municípios o Centro-Dia do Idoso. Então, existe também Vila Dignidade, existem os centros de convivência da pessoa idosa. O Centro-Dia ele é um equipamento direcionado ao idoso com uma semidependência, um idoso que não tem total capacidade motora, física, né, de fazer as suas atividades diárias. Então, tem uma equipe profissional, multiprofissional, que dá uma atenção em diversas áreas dentro do Centro-Dia do Idoso. E como o nome diz, é um local para que o idoso passe algumas horas do dia. Enquanto isso, os membros da família podem estar fazendo outras atividades. Então, uma coisa que é sempre trazida é a questão da mulher, né? Porque a gente tem uma sociedade que cobra muito das mulheres no âmbito do cuidado, né? As mulheres, desde crianças, já vão aprendendo a cuidar da boneca para depois cuidar das crianças e dos idosos. E agora a gente está sendo provocado enquanto homem, né? Para ser homem de verdade, tem que saber cuidar também. Então, tem que ter o cuidado com a mãe, com a avó, né? com os pais. Então, o Centro-Dia ele acaba liberando horas para a família também. Então, a mulher vai ter mais tempo para cuidar dos seus próprios projetos, né? Eventualmente o filho, né? Que cuida daquele idoso, daquela idosa. E Campinas, quando aderiu ao programa São Paulo Amigo do Idoso, isso lá em 2013, tinha a pretensão, né? E naquele momento foi discutido a possibilidade de receber 3 unidades deste equipamento. E quando se solicitou essas 3 unidades, foi feito um levantamento em relação ao terreno e o valor da obra. E ficou em torno do orçamento de R$ 1.500.000 para a construção de cada uma dessas unidades. E o Estado de São Paulo tinha um valor padrão para todos os municípios. Isso é um problema também, porque cada município tem uma realidade, né, no uso do solo e no custo da terra. Então, o valor de construção também, né? E o valor que o Estado poderia transferir para o município era, no máximo, 500.000. Ou seja, o município teria que dar uma contrapartida de R$ 1 milhão para cada equipamento. Geralmente é o contrário. O município entra com um valor menor e o Estado entra com um valor maior, porque nós somos o irmãozinho mais pobre da federação, né? A maior parte dos recursos que são arrecadados ficam na União, uma parte para os estados e a menor parte vem para o município, que tem o menor capacidade de investimento. Neste momento, eu diria que os municípios têm capacidade de investimento igual a zero, né? Grande parte. Pois bem, então o município de Campinas aderiu ao programa São Paulo Amigo do Idoso, e aí dentro das programações que tinha pela adesão do São Paulo Amigo do Idoso, uma das pretensões era a obtenção de 3 centros-dia. E começou o estudo de áreas e indicou algumas áreas para o Estado, e isso já avançou, mas ainda falta a publicação de um instrumental técnico do governo do Estado, autorizando o recurso para ser destinado a este convênio com Campinas. E aí, o que o Executivo fez? Entrou em discussão com o Conselho Municipal do Idoso, que é um órgão que tem uma autonomia. Costuma-se dizer que ele é soberano, né? É um órgão que tem autonomia sobre suas deliberações, é um órgão deliberativo, e ele faz as deliberações acerca do Fundo Municipal do Idoso, que tinha um valor em caixa que era correspondente à construção de uma unidade de centro-dia. Então, ao mesmo tempo que o Conselho cobra, ele também tem o potencial de investimento, de direcionar investimento em alguns equipamentos. E o município de Campinas, então, fez a proposta para o Conselho analisou e deliberou por construir, de forma autônoma, um centro-dia com um teto de até 2 milhões no Jardim Icaraí. Esse processo está ainda correndo, né, mas já tem autorização para abertura de processo licitatório. Então, isso comprometeria até 2 milhões dos recursos hoje disponíveis no Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas, o FMPIC. Enquanto isso, o município já abriu uma discussão com o Estado para a segunda unidade, tendo em vista que não era possível construir 3 unidades, porque o Estado destinaria só 500 mil, o município não teria capacidade de complementar com 1 milhão para cada uma das outras unidades. Então, o município pediu para o Estado, teríamos como
pegar esse 1,5 milhão, que seria para 3 unidades, para construir uma, o Estado falou, não, e também não. Então, para construir uma, eu posso destinar até R$900 mil. Então, o município teria que fazer uma complementação de R$600 mil para a construção da segunda unidade. Este processo ainda está em tramitação com o Estado. Não tem ainda uma certeza, não tem ainda um empenho, né, uma nota de empenho, que garanta que o município venha receber este recurso. Mas o município já verificou a área, já montou planta, já mandou toda a documentação necessária ao Estado. Cabe, né, a um pouco de pressão junto à esfera estadual, porque é aquela disputa do cobertor, né? Então, tem o recurso, precisa incluir no orçamento e precisa ver para qual município vai. Depende um pouco desta pressão a construção da segunda unidade do Centro-Dia. A primeira, como eu havia dito, já está garantida, né, enquanto recurso, e é uma conquista do âmbito do Conselho Municipal do Idoso, que vinha cobrando e chegou um determinado momento e falou, não, nós cansamos de esperar. Agora não dá para ficar esperando mais só o recurso municipal do orçamento e do estadual. Nós queremos entrar nessa e vamos bancar a construção do primeiro Centro-Dia. Então, já foi autorizado a abertura de processo, a construção do projeto básico para a construção da primeira unidade no Jardim Icaraí. Acho que era isso. Eu só gostaria de fazer dentro dessa fala do Centro-Dia, a gente pensa muito no Centro-Dia como um espaço para acolher aqueles idosos dependentes que vão lá com a sua equipe multidisciplinar. Mas o que é importante desse Centro-Dia é porque quando você tira a pessoa da vulnerabilidade, você reduz a questão, né, da violência, você traz para essa pessoa a inclusão social. Porque uma das coisas que a gente vê muito com essa política do Centro-Dia, por isso que ela é importantíssima, é ter esse olhar, por isso que é uma equipe multidisciplinar. Ela não é uma equipe médica, não é só para ir lá fazer fisioterapia, fazer os seus exercícios, mas é, acima de tudo, olhar o idoso como cidadão, a inclusão social, tirando ele da vulnerabilidade. Porque um idoso que fica sozinho na sua casa, no seu local, a família sai para trabalhar, como foi colocada, ele acaba ficando sozinho, se alimenta mal, pode tomar medicamento, né, errado, pode também, às vezes, esquecer de tomar o medicamento. Então, o Centro-Dia ele tem uma importância enorme para o município, porque, assim, para vocês verem como tudo está interligado. A gente estava falando da conferência, que a base da discussão é aqui, porque as ações, o locus das ações, ela se dá no município. Por isso que é importante o Centro-Dia, e é uma política que ela é para todos. Então, assim, essa é a importância da conferência. E o Centro-Dia? Né? Essa é uma discussão que vem desde 2014, 2015. Por que o não executou? É uma garantia de direito fundamental. Então, essa importância, como o Anderson esclareceu, mas, acima de tudo, um outro ponto que o Anderson levantou, que é importantíssimo que a gente fale, que é o Fundo Municipal do Idoso. O Fundo Municipal é para quê? Para garantir essas ações, mas garantir aquilo que a sociedade entende que é melhor para o município. Ela é uma unidade orçamentária, não deixa de ser, porque é um recurso que vem para o município. Né? E o que é esse fundo? Esse fundo é a destinação que é feita, né, da sociedade. Eu falo assim, não, eu não vou pagar o imposto, eu vou destinar X% para a causa da pessoa idosa. Então, ele vai lá, destina no fundo municipal, ou no fundo estadual, ou no fundo nacional. Tem o mesmo perfil. Então, isso, e até agora, recentemente, começo de janeiro, nós tivemos a alteração da lei do fundo, onde agora, a partir do ano que vem, no calendário base 2019, a arrecadação do fundo, né, a destinação do fundo, não mais vai ser feita no fim do ano, como era, né, que a gente achava uma loucura, né? Em dezembro está fazendo a destinação, quando o fundo da criança fazia junto com em março, abril junto, quando você vai fazer a declaração, que é mais lógico, você está fazendo a declaração, aí fala, não, eu vou destinar, né, para o Fundo Municipal do Idoso de Campinas, como o Anderson falou, FMPIC. E isso é muito importante, porque é um recurso que fica vinculado às ações para a pessoa idosa. Acabei de falar, mas eu... Pode, à vontade. Só agradecer aqui a presença, eu estou sem óculos,
Doutora Rosana Catarina de Lima. Obrigado, Cátia. E vai ficar bom. Ficou bom, hein? Obrigado. Doutor em área da educação, com atuação pretérita em extensão para a terceira idade. Obrigado pela presença. O Jorge, só para... Talvez você não... Aqui você pode fazer... Nós podemos fazer perguntas sem nexo nenhum. Porque, na realidade, aqui não sabemos. Que depois eu quero até deixar uma no ar e sem alguém para responder, sabe? Não tem aquela coisa. Tá ok. Pode fazer do jeito que você achar melhor. Eu vou... dois comentários só. A Denise tem toda a razão. Eu, farmacêutico, Jorge da farmácia, loja de farmácia, eu trabalho com medicamento, trabalho com bastante idoso. E isso que você comentou é verdade mesmo. A maioria dos idosos, infelizmente, ainda vem tomando medicamento de errado. A gente sempre tenta orientar, sempre tenta acertar, explicando, colocando sol, colocando lua, para que eles possam tomar esse medicamento da maneira correta. Um outro, Anderson, é em relação a esse centro-dia. Nossa, desde quando eu entrei aqui na Câmara Municipal, eu sempre ouço falar do centro-dia, 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 e esse negócio parece que não sai, não vai, não anda. Eu queria saber de você, assim, você falou assim para mim, para nós aqui que está no Estado, como que faz para a gente acelerar isso daí, o procedimento? Não sei se o próprio presidente pode tentar fazer alguma coisa, ou se não os conselheiros, não sei, alguma coisa a gente tem que fazer, porque... Infelizmente, todos nós sabemos que, às vezes, quando você vai com um protocolo, você vai procurar o protocolo, está em tal secretaria, aí você quer que aquele protocolo ande, você fala com o responsável para que ele possa andar e possa ser realidade. Eu queria saber de você, assim, como que faz, assim, a gente aqui, o Rubens é presidente da comissão, como que faz para a gente ter acesso para que se faça que esse projeto ande e a cidade de Campinas seja contemplada? Só um aditivo aqui, eu juro que eu não queria falar isso. Eu juro que eu não ia tocar nisso, mas porque, na realidade, isso aí é algo que eu não consigo entender, né? Aliás, não só isso, como também a Vila Dignidade. Porque nós visitamos cidades que nem Mogi-mirim, Limeira, Piracicaba, cidade de menor esporte, que Limeira já tem a segunda Vila Dignidade. E aqui nós não temos nem a primeira. Eu acho que nós estamos muito atrasados com relação a isso. E eu espero que... Viu, Rubens, sabe por quê? Porque às vezes a gente fala assim, está no Estado tal, mas eu acho que nós aqui, sei lá, está com um secretário tal lá do Estado de São Paulo, a gente liga lá para o cara, tenta marcar com o cara e puxar essa pauta para que nós possamos fazer com que isso daí seja realidade aqui. Mesmo porque um só é pouco, né? Uma cidade, né, de mais de 1 milhão, né? Antes um centro só. Perdão. Se você quiser englobar tudo, aliás, outra coisa também que eu não vejo coerência é a delegacia do idoso. A maioria da cidade não tem o porte de Campinas e tem delegacia, né? São Paulo, se não me engano, são 13 delegacias. Só São Paulo a gente sabe da magnitude. Mas tem cidades aí que com os habitantes sejam o mesmo número de idosos que nós temos aqui. Eu acho isso uma incoerência que não dá para poder entender qual que é o raciocínio lógico disso. Posso dividir em algumas partes aqui para responder, né? Até porque tem coisa que não vai dar para responder, né? Enquanto município, fica difícil apontar o porquê que, depois de ter encaminhado o processo para o Estado, ter cumprido todas as etapas, indicado a área, feito o levantamento técnico, né? Inclusive, da Vila Dignidade, ainda não foi perguntado, mas a gente teve um trabalho, tem um processo aí que já está há tempo, já passou por vários departamentos técnicos para levantamento, tal. Agora a gente chegou à conclusão que é uma área que não dá para construir porque precisa de reflorestamento, tal. Então, antes de indicar uma construção, o município precisa tramitar em várias secretarias ainda para ver as autorizações e tal, para que não faça uma construção em local indevido ou tenha algum tipo de problema. Tem a questão social também de construir o equipamento num local que tenha correspondência com a demanda por aquele tipo de serviço. Também não vai construir algo para um idoso que fica muito longe e aí não tem como acessar o serviço. Então, tem uma tramitação que o município fez, ele fez a lição de casa, levantou todas as áreas e enviou para o Estado. Acho que tem um implicador também, né? Eu sei que desde 2013 isso é muito tempo, mas de quando eu cheguei na coordenadoria e a gente começou a acompanhar este processo, tem um pouco da implicação política mesmo, né? A questão do Estado de São Paulo, de diálogo com o secretário, depois troca. Então, teve um período que a gente
enquanto coordenadoria, sofreu um pouco em razão disso, período eleitoral, então alguns processos ficam suspensos, não pode abrir isso, não pode abrir aquilo, tem algumas regras orçamentárias. Então, a gente vivenciou isso. Agora, do histórico todo, como que estava no Estado, isso eu já não sei responder, desde 2013 até hoje. Porque foi lá quando, logo no início, né, do primeiro governo Jonas Donizete, quando teve essa assinatura da adesão do Programa São Paulo Amigo do Idoso. E digo mais, o município também fez a lição de casa em relação ao selo, né, porque parecia para a gente que a questão era que o município não tinha ainda feito as atividades para conseguir o selo. O município fez, conseguiu o selo inicial do Programa São Paulo Amigo do Idoso, e nem assim a gente conseguiu ser contemplado com os recursos estaduais. Então, eu acho que falta um pouco, talvez, de pressão mesmo, dessa coesão, né, que a casa aqui tem demonstrado já, demonstrou em relação à delegacia, né, a gente fez reunião com o secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, o Luiz Baggio, né, a gente esteve lá, enquanto coordenadoria, fomos convidados, né, pelo presidente da comissão, Rubens. Então, a mobilização tem. Agora, está difícil encontrar os recursos no âmbito estadual para trazer os equipamentos. Só colocar um outro apontamento, até aproveitando um pouco da fala da Lúcia também, né, da questão do olhar para a pessoa idosa. Né, porque eu fiz a fala aqui, falei da mulher, da família, que às vezes tem um tempo mais disponível, mas a gente tem que ter aquele olhar também para a dignidade no atendimento da pessoa idosa. Tem também várias discussões agora ocorrendo, até fruto dessa questão da construção, né? Porque a gente fica muito preso a construir, colocar placa, inaugurar, construir, e isso tudo tem um custo de manutenção, tem um custo maior. Então, a questão do cuidado domiciliar é uma coisa que tem provocado mais a discussão, porque é mais barato, atende um número maior de pessoas e consegue se colocar em atividade muito mais rápido do que a construção de um equipamento para levar o idoso até aquele espaço. E, além do que, preserva o idoso na sua rotina, na sua interlocução na região onde reside, ele pode continuar com as suas atividades e tendo um cuidado domiciliar. Acho que cada caso é um caso, né? Existe uma demanda específica para centro-dia e existe a demanda específica para o cuidado domiciliar. Mas, como a Lúcia bem colocou, um cuidado domiciliar bem feito, bem planejado, estruturado, pode evitar que um idoso venha a depender de um centro-dia, e um atendimento no centro-dia pode evitar que o idoso venha a depender de uma instituição de longa permanência. Então, sempre é esse trabalho de prevenir, prevenir, prevenir. E aí a gente pode passar a direcionar um pouco mais a agenda para o investimento em gente, né, para cuidado domiciliar, que é mais barato do que uma construção e que consegue atingir um número maior de pessoas. Eu gostaria só de falar com o vereador Ayrton. Jorge, desculpa. É tudo farmácia. É justamente por isso. O Anderson deu a resposta como governamental, e eu vou dar a resposta como sociedade civil. Faz um abaixo-assinado lá na sua farmácia, começa lá na sua farmácia, faz um abaixo-assinado, entre as redes de farmácias, faz um abaixo-assinado, porque com o abaixo-assinado, o Estado e o Ministério vai saber o que a população está querendo. O senhor, como vereador, muitas vezes a gente fica nesse milindre, né, de falar com A, com B, com C. E, na verdade, quem tem que falar é o povo. Então, minha sugestão é que o senhor, lá na sua farmácia, com o seu outro amigo da farmácia, com a Ayrton, com a rede de farmácia, que nós temos farmácias, né, assim, a gente vê, cada dia que passa, a gente vê, tem agora, né, antigamente a gente falava assim, não, vamos na pizzaria no Bexiga, então era uma do lado da outra. Agora a gente já vê farmácias, né? E essa farmácia, ela pode ser esse veículo, né, para a gente ter aí uma listagem de abaixo-assinado, dizendo, cadê o centro-dia? Mesmo dentro dessa política que o Anderson trouxe, que não tem o segundo, que não tem o terceiro. Mas esse tem que ter, porque o recurso do Fundo Municipal do Idoso foi destinado para esse centro-dia. Então, se não tiver o segundo e o terceiro, Campinas está perdoado, mas o primeiro tem que ter. O primeiro tem que ter, porque já tem recurso garantido e já tem recurso municipal, né, que, como o Anderson colocou, mas tem principalmente o recurso do fundo. E por que isso é importante? Porque nós somos cobrados com transparência na prestação de contas do fundo. E aí o que acontece? Eu destinei para o fundo, você destinou para o fundo, aquela empresa destinou para o Fundo Municipal de Campinas e não é executado. O que vai acontecer? A próxima vez ele não vai destinar mais. Ele vai destinar para outro fundo ou ele prefere pagar.
A gente já ouviu até pessoas a falarem isso. Então, assim, Campinas vai estar perdoado se não tiver o segundo e o terceiro, mas o primeiro a gente tem que ter, e aí eu puxo aí o seu protagonismo dentro da farmácia para que a gente faça um abaixo-assinado que até o fim, até o dia 15 de junho, a gente, que vai ser o Dia Mundial, né, que a gente tem de conscientização da violência contra a pessoa idosa, a gente oficialmente entregue isso. Como município de Campinas, eu estou brincando de 15 de junho, né? Claro que pode ser antes. A gente entrega assim, temos aqui 3 milhões de assinaturas só colhida nas farmácias, porque essa é uma questão. A polifarmácia, a Denise, que é da área médica, pode falar muito melhor, ela é assim, a gente vê grandemente o quanto isso vai debilitando a saúde da pessoa. Então, depois, nós, como município, como Estado e como federação, mas principalmente começando no município, a gente tem que agir preventivamente. E uma outra coisa que eu deixo como sugestão, porque eu sei que o município de Campinas já recebeu, porque eu já fui informada, é a caderneta da pessoa idosa do Ministério da Saúde, onde tem esse controle das medicações, de pressão. Quer dizer, assim, é um instrumento importantíssimo para a pessoa idosa ter, uma que ajuda, né, quando ele retorna ao médico e tudo mais, mas ajuda a família também a acompanhar, e vocês, né, os profissionais dessa área, a acompanharem essa medicação, né, que a pessoa idosa está tomando. Aí, desculpa, que falou de caderneta, né, da pessoa idosa. Essa caderneta ela é perfeita, tem o acompanhamento do idoso, né? A questão da polifarmácia é muito importante, né? E é um dos fatores de vários riscos para o idoso e de pior qualidade de vida, né? E aí, quando falou da caderneta, né, tem todos os postos de saúde, né, mas a gente tem pouco geriatra, né, também na rede. E esse não é só aqui em Campinas, mas isso é a nível, né, de todos os estados. Não tem médico geriatra, né, também é uma outra coisa né, a se pensar. E a questão que o Anderson falou, né, do centro-dia e da vila, né, do atendimento domiciliar, né, isso é importante, né, esse acompanhamento. Porém, tem toda uma equipe de acompanhamento desse idoso, né, no domicílio, ou mesmo no centro-dia, equipe técnica, né, para tá ajudando, né, tá contribuindo, e tem que ser bem qualificada com questões, né, próprias ali do envelhecimento. Isso realmente, o atendimento domiciliar, ele pode estar contribuindo para que não haja maus tratos e outras, né, questões de saúde desse idoso. E o centro-dia é muito importante essa convivência social dele, né, e que ajuda também a família, que entra também acho que na parte até de educação para a saúde desses idosos e até dessa família que pode também estar trabalhando e resgatando um pouco, né? Que hoje em dia tem muitas famílias que às vezes não sabem fazer o que com o idoso, né? Tem um idoso em casa, eu não sei o que fazer. O que eu faço com ele? Ele tem várias debilidades e aí é um idoso aparentemente ativo, que vai no centro-dia, enfim, isso precisa ser orientado das necessidades, o que atentar com esse idoso, também de orientação para a família, né? Acho que Não, legal. Essa ideia do Anderson realmente é muito boa. Agora, você falou assim, para fazer uma base assinada de idoso, dificilmente você consegue pegar uns dados do idoso. Eles são muito receosos em assinar alguma coisa, em colocar um número do documento dele, colocar alguns dados. Essa é uma dificuldade muito grande. Essa caderneta do idoso, não conheço, não sei, nunca vi. Então, por isso que eu falo que às vezes a gente tem bastante coisa aqui que a gente poderia falar, explicar o que é isso. Eu acho interessante. Jorge, aqui não tem aquela... Interessante porque é bastante pertinente o que aconteceu comigo essa semana. Quem trabalha comigo sabe, minha mãe tem 92 anos e passou mal durante o almoço, né? E ela foi levada ao hospital e o que ocorre? A cuidadora dela estava viajando, aliás, ainda está viajando, e minha irmã ficou no lugar. E quem cuida da minha mãe é a neta dela, minha sobrinha, que trabalha até profissional da saúde na Unicamp. O que aconteceu? O médico teve uma situação complicadíssima para que pudesse dar procedimento ao tratamento da minha mãe, por não saber realmente o que era, como conduzir. Teve que entrar em contato com minha sobrinha. Esse contato demorou mais de horas,
E isso é algo que nós, olha só, que nós poderíamos já, nessa roda de bate-papo aqui, tentar enfatizar isso de uma maneira, né, Jorge? Não é? Porque isso aconteceu essa semana comigo. Eu acho que isso é, seu Rubens, a questão da educação permanente, né, dos profissionais que estão na rede, né, de saúde, pós-saúde, os vários locais, né? Essa caderneta do idoso, ela existe e ela é perfeita, ela de acompanhamento, de rastreio, de testes cognitivos, se aquele idoso está iniciando uma demência ou não. Hoje em dia tem muito, né, idoso com tudo é demência de Alzheimer, é doença de Alzheimer, será que é mesmo? E também tem testes de mobilidade, como esse idoso, né, que ajuda você a ter esse rastreio. Então, essa cartilha ela é ótima. Vê a questão de visão, de engolir, deglutição, ela é multiprofissional ali, essa caderneta, né? E que eu desconheço se é assim na atenção, né, básica de saúde, se isso é feito e acompanhado com esse idoso, que é a porta de entrada dele, né? E então isso é muito importante seguir. Mas para isso, às vezes que nem a gente até desconhece, né, a caderneta ou enfim, né, mas isso tem, né, essa caderneta e há um tempo. Então as coisas elas são muito assim, ao meu ver, elas são muito assim isoladas, as iniciativas ou o trabalho, né? Ele não é integrado e esses idosos que tem vários, né? Está aumentando aí o número de idosos, os profissionais têm que se atentar a isso, porque é diferenciado sim com o seu relato, né? De que fez, né? Com a sua mãe, é diferenciado o atendimento do idoso do que o adulto. Ele é diferenciado, né? E às vezes os médicos, ou às vezes a equipe, ele não sabe mesmo o que fazer, não estão preparados. E ninguém quer ser geriatra, né? E não sei, né? Porque o idoso ele dá trabalho, ele tem várias comorbidades, várias doenças ali associadas, problemas, né, sociais de um medicamento que o médico dá e que ele não pode, né? Não consegue comprar, não consegue tomar, da funcionalidade que ele não consegue, às vezes chegar num centro-dia e que precisa de um atendimento domiciliar, mas com uma equipe qualificada, né? Então eu acho que a gente, quanto profissional de todas as áreas, seja da saúde, social, né, o poder público, né, também tem que se atentar a um olhar diferenciado para esse idoso, né? E isso faz com educação permanente, com, né, conversas igual a essa, para a gente estar, né, pelo menos assim, alertando um pouco, né? Eu acho que é isso. Mas essa cartilha existe e ela é perfeita. O vereador Jorge da Farmácia tem um compromisso agora e agradecemos sua presença, Jorge. Deus te abençoe, tá? Eu sei que nas outras você estará presente, eu tenho fé nisso e tua contribuição é muito importante. Mas isso aí, viu? Depois a gente fazer a sim, vamos fazer uma síntese daqui que for. Tá. Foi muito comentado, e é comentado, né, principalmente na rede social, um político que acha que até os 80 anos, né, o cidadão está apto para trabalhar. Eu concordo com ele, porque, na realidade, ele deve ter ido no programa Universidade, porque lá é um programa que as pessoas chegam, e eu sou testemunha disso, muitos, né, deprimidos, sem ânimo nenhum, e quando chegam lá, o que é apresentado no programa, há uma mudança enorme. Eu tenho vizinha, que se esse programa acabar, certamente eles morrerão, porque eles sentem falta desse programa. E, Kátia, se você puder nos falar mais um pouco do programa, dos alunos, como... Só dando um fortalecimento, só para poder fechar um pouquinho. Posso falar da conferência ou não? O que você achar que deva. Que eu estou preocupada com a conferência e com a participação de todos. Só para reforçar, nós colocamos 2 oficinas, uma da conferência e o outro do Dia Internacional da Violência contra o Idoso. Então, nossos alunos do programa Universidade que fizeram as atividades de inscrição, que foi segunda-feira e terça-feira, e amanhã são os novos alunos que vão
em busca de estarem conosco na universidade, também vão participar da conferência. A conferência vai ser na Unicamp, eu quero reforçar isso, queria a presença de todos vocês. Estou olhando aqui, meu óculos já tirou a foto aqui de todos aqui, para estarem na nossa programação. E quero fazer um convite especial para a Denise, também para convidar teus alunos. Da PUC, né? Depois você fala um pouquinho. Os dias da conferência da Unisal. 28, quinta-feira, a partir das 8h30, nós vamos fazer o credenciamento com um café de boas-vindas. Aí, a abertura com a mesa de autoridades, o Rubem Gás vai estar representando também a Câmara Municipal. E depois nós teremos o coral da terceira idade, do programa Universidade. Às 10 horas, o tema central, o desafio de envelhecer e o papel das políticas públicas no século XXI. Teremos como convidados, já confirmado, a professora doutora Maria do Carmo Cabral Carpinteiro, que ela vai falar sobre o envelhecer do século XXI. E doutor Valcir Paulo Cobori, o papel das políticas públicas na atenção do idoso. Vai ser, assim, fantástico. Essa mesa vai debater e depois a gente vai fazer os debates em cima dessa proposta, para levarmos para a plenária. E, à tarde, nós teremos a leitura da aprovação do regimento interno e as orientações do segundo dia de conferência. Em seguida, no outro dia, que é dia 29 de março, às 8h30, a abertura com coffee, com um cafezinho brasileiro, campineiro. Depois teremos, às 9h30, os trabalhos do grupo dos eixos. São os 4 eixos que nós citamos aqui, que vai ter debatido. E, à tarde, a plenária. É o mais importante, que aí, através da plenária, vai ser a aprovação das propostas dos eixos que foram levantados e das necessidades da gente levar, em cima dessas aprovações, para a discussão a nível nacional. Estou certa, Luz? E aos delegados também. E aos delegados. A eleição dos delegados. A aprovação dos delegados. Então, é importante a participação de vocês. O programa Universidade vai ter um número bem representativo e eu gostaria que a comunidade de Campinas estivesse presente. Todas as sociedades, todas as entidades que trabalham com a terceira idade, né? Que acho que é mais importante a participação mesmo, que a gente possa estar discutindo e levando todas essas discussões. E, para fechar, dentro da nossa proposta, né, o programa ele tem essa preocupação e proporcionando toda essa preocupação de desenvolver atividades com a comunidade que estão inscritas no programa. Só para fortalecer as atividades nossas. É a arte e cultura, esporte e lazer, saúde física e mental, sociocultural e geração de renda. Trabalhamos só com instrutores. Todos os professores são instrutores que são voluntariados. Então, nós temos professor de dança, professor de música, professor de educação física, professor de arte, de cultura, de todas as áreas. Fazemos uma pequena seleção, porque é uma procura muito grande, e depois fazemos uma avaliação de quais são as oficinas que vão ser implantadas por semestre. O programa funciona por semestre. É como o calendário estudantil. Trabalhamos com o calendário da universidade. E todos estão convidados para conhecer um pouquinho do nosso programa. Quantas oficinas? Nós temos, hoje, 125 oficinas. Oficinas são palestras, cursos e atividades de oficinas, como oficinas de artes, oficina de... Me ajuda aí, alunos? Coral, dança, ginástica. Tem remédios, remediação, tem uma série delas, inclusive de física, de educação financeira. Ele vive na Unicamp, tá? Ela também. História.
Maciel. Espanhol, tem Inglês, inglês em vários níveis, italiano, italiano também. várias atividades. E são pessoas, teatro também, são pessoas que dão o curso, são instrutores, são voluntariados, tanto da Unicamp, professores da Unicamp, alunos da Unicamp, de graduação e pós-graduação. A Denise foi uma grande representação lá nas nossas oficinas. E a casa sempre vai estar aberta a todos vocês. A Unicamp sempre está de braços abertos. Aproveitando essa fala da Kátia, é importante porque o papel do Conselho ele é dar garantia às pessoas idosas. E qual é o documento que diz assim, essa é a minha lei que eu falo, essa é a garantia dos direitos da pessoa idosa? É o Estatuto do Idoso. Então, por que a Unicamp, por que as faculdades, as universidades Brasil afora desenvolvem esse programa? Porque na redação do Estatuto, no seu artigo 25, fala lá, as instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou à distância, constituídos por atividades formais e não formais. Essa redação, até isso é importante falar, que por isso que houve a alteração da lei, foi dada em 2017, né, porque o Estatuto, a redação inicial foi em 2003, né, então até completou 15 anos. Então, isso é importante que a Kátia estava falando, e aquela explicação que ela deu quando o Cláudio perguntou, porque é lei, as universidades, ela tem esse papel de propiciar às pessoas idosas essa inclusão social através das suas atividades. No aspecto que a Kátia trouxe, são atividades não formais, né, que são coral, história, cursos por semestre, como ela falou. E isso é importante porque... E é uma das coisas que a gente, né, nós aí agora, como Conselho Nacional, a gente tem lutado muito, é que as universidades lá, né, 30 anos atrás, por aí, elas começaram, claro, tinha que começar de algum jeito, e começaram utilizando o termo terceira idade. Então, a gente escuta muito falar universidades para terceira idade. Essa nova redação do Estatuto, e é uma oportunidade de fazer esse esclarecimento, ele já pede que seja universidade aberta às pessoas idosas, não mais à terceira idade, como a gente, né, já está aí no senso comum, a gente sabe que é um pouco difícil, né, sabe que as instituições têm aí, né, seu material desenvolvido, tudo mais, mas é importante esclarecer o porquê disso, porque mudou a redação da lei. E qualquer conselheiro, como a gente falou, em qualquer instância, ele está aqui para defender a lei que rege a garantia de direitos, que é o Estatuto. Eu também quero deixar registrado, não posso deixar de falar, que a Campinas é pioneira quando, né, eu sou pesquisadora da área do envelhecimento, quando fala em faculdade da terceira idade. Quem iniciou foi a PUC, com assistente social, a professora Janete Linhaski de Sá. E ela, quando a gente escreve artigos e fala de faculdade da terceira idade, isso é um clássico para a gente se referir. Então, é um referencial. Então, começou aqui em Campinas. 90. Tá? Então, né, assim, né, Campinas de parabéns com esse trabalho. Começou na PUC com essa, né, assistente social e depois foi abrindo outras faculdades, né, Unicamp, aí em São Paulo tem, né, na USP, na IACH, aí tanto particular, né, entidades particular também tem, né, dou aula numa faculdade particular da terceira idade, mas o início dessa faculdade da terceira idade, que depois foi mudando os propósitos, né, até chegar no eixo que a Kátia falou, né, ela foi pensada aqui em Campinas, na PUC. Então, o histórico começa aqui, dessa faculdade da terceira idade. Então, Campinas está de parabéns com isso, né? Quem sabe o Centro-Dia e outras coisas também depois a mais ali, né? À vontade. Só aproveitar esse momento de parabéns Campinas para colocar também... Porque também tem outras coisas boas, né? Às vezes a gente vem, traz as ausências, vê o lado vazio e tem o lado cheinho, né? Tem um pouco de água também. Finalmente, agora, o Conselho conseguiu dar encaminhamento também no diagnóstico, então a gente está com a expectativa de, neste ano ainda, termos o diagnóstico
né, que vai trazer um retrato, né, um retrato da cidade, da população idosa nos territórios. A gente espera que isso contribua para a elaboração de políticas e diretrizes, né, para contribuir para a pressão também junto ao Estado, né, pela delegacia, pelo centro-dia, por mais unidades, nesta ou naquela região. Então, isso é um ponto muito interessante. E o outro, para se ter noção também de como que essa discussão em Campinas ela já não é de ontem, é que nós vamos para a 8ª conferência municipal. E no âmbito nacional, nós vamos para a 5ª, certo, Lúcia? Isso mesmo. Nós vamos para a 5ª, ou seja, Campinas já fez outras conferências, mesmo sem uma previsão de diretriz do âmbito nacional. Campinas, sem necessitar, né? Não que não necessita, mas quando a federação, né, no âmbito nacional, se omite da discussão do controle social no âmbito de conferência, o município não deixa de fazer a sua conferência. Ele vai reunir a sociedade civil para fazer a conferência e levantar as diretrizes. Então, às vezes as pessoas cobram muito, né, e vereador sofre muito com isso, né, porque vive a pressão das ruas, das pessoas, pedindo por isso, pedindo por aquilo. E aí, vereador, a conferência é o momento que o munícipe tem para ocupar um outro espaço, né? Que ele vem na Câmara cobrar do seu vereador, mas ele também pode fazer parte da construção, seja na conferência, seja no conselho, que são 2 espaços institucionais, mas que são de controle social, que estão para além da atividade da Câmara e atividade do Poder Executivo. E que bom a gente poder ocupar o espaço do Legislativo para falar de algo que incomoda alguns legisladores. Porque a gente está falando aqui de pessoas que estão comprometidas em ouvir, por isso que dá para falar. Porque tem alguns lugares que o legislador não quer ouvir falar de conferência, de grupo, disso, daquilo, porque é relativizando o poder. E aqui eu estou vendo que está se fazendo uma promoção desses espaços de discussão. Isso tenho que ressaltar aqui que é um mérito do perfil desta comissão, né, nessa casa aqui, que a gente se reúne e todos têm espaço de fala, né? Parece que tem uma espécie de uma atividade muito democrática, de um controle social tácito, embora seja uma casa institucional com a sua própria autonomia. Então, parabenizo e mostrando que Campinas está à frente da discussão política, sim. Tá bom? Só isso, obrigado. Só fazer uma complementação no que o Anderson trouxe, e, na verdade, tem que ressaltar que o Estado de São Paulo é a 15ª, né? Então, né, 10 à frente do nacional. Mas por que isso? Né? Para que a gente possa esclarecer para quem está aqui, para quem está nos assistindo também. Por quê? Lá, em 1994, na Política Nacional do Idoso, já se garantiu a criação dos Conselhos de Direitos. Mas o que aconteceu? Houve até embargos, né? E nós oficialmente só conseguimos isso como Conselho Nacional a partir de 2002. Mas isso foi já desde o início, desde 94, já está estabelecido, foi estruturado. Depois aquela ressalva, né, que é correção que é feita, aliás, retificação que é feita na lei. Então, foi isso que aconteceu. Agora, o que é bonito de tudo isso? Que é a autonomia do Conselho. Então, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual e o Conselho Nacional, a gente trabalha, né, em sintonia, mas cada um, como município, estado e federação, tem a sua autonomia. Por isso é importante isso que o Anderson trouxe, que o município de Campinas está realizando a 8ª conferência. Né? Até na última conferência, eu fiz parte da comissão organizadora também, e a palestrante, a palestra magna, foi da Gianete. Né? Foi ela que fez a palestra magna, né, proferiu a palestra magna, que vai dar base para a discussão dentro dos eixos. Então, o que a gente vê nesse bate-papo? Que a gente vai falar de um assunto, sempre um assunto está interligado ao outro. E a Política Nacional do Idoso é uma riqueza, ela é inovadora. Isso é importante que a gente saiba também, porque muitas vezes a gente tem aquela sensação, o Brasil, quando o Brasil vai dar certo? Será que algum dia? Não, o Brasil não vai dar certo, o Brasil já deu certo. Essa é a minha opinião.
né? E por isso que eu atuo dentro dos conselhos de direitos, sou voluntária, fui aqui em Campinas, fui no Estado de São Paulo, agora no Nacional, fazendo a representação da Pastoral da Pessoa Idosa. Inclusive, o 4º eixo da conferência foi uma proposta levada pela Pastoral da Pessoa Idosa para que a gente faça essa autoavaliação dos conselhos, para que a gente veja os conselhos como parceiro, que o governo sempre veja o conselho como um parceiro. É uma deliberação, mas assim, olha que consultorias, né, gratuitas o governo ganha, né? Porque uma coisa, assim, o que o comércio sabe muito bem é ouvir o cliente. A gente pode ver quando a gente está em empresa e RH, né, vamos ouvir o que o cliente tem para dizer, vamos ver o que o cliente fala, a avaliação do cliente. E nós, né, a gestão pública, eu acho que ela precisa ter esse perfil também. Tem as ouvidorias, né, que a gente sabe que tem, né, e a gente tem que fazer uso desse espaço, mas eu falo a riqueza, né, dessa política nacional do idoso. Isso é importante porque ela é a garantia, né, foi em 1994, em 2003, o Estatuto do Idoso, né, e assim a gente vem caminhando. É claro que é importante ressaltar o que já foi dito aqui nessa mesa: a autonomia. Então, o conselho, nenhum conselho tem que ser tutelado, ele tem que ser dado condições para que ele funcione. E isso cabe ao governo, municipal, estadual ou federal. Agora, o que a gente precisa fazer é participar, né? E essa comissão, é isso que o Anderson trouxe, esse é o papel de uma comissão. Esse é o papel verdadeiro de uma comissão dentro da Casa do Povo, né? Porque essa é a Casa do Povo de Campinas. Então, é isso que a gente tem que... Obrigada. E é isso que a gente tem que fazer valer, né? Esse dinheiro que está aqui é dinheiro nosso, é dinheiro público. Então, é por isso, esse chamamento que a Kátia fez, né, reiterou diversas vezes da conferência, é um espaço único, é um espaço importantíssimo para a população falar assim, olha, como está? E o que a gente eu estava em Monte Sião semana passada, falando na conferência, e eles me perguntaram, né, por que ir para a conferência, então? Né, a gente pode conversar, ainda mais lá, uma cidade, né, onde as pessoas estão mais próximas e tudo mais. Eu falei assim, mas você indo para a conferência, você diz para o município, primeiro, né, você vem representar aquele que não pode. Né? Muitas vezes tem muitos idosos que gostariam de participar de um espaço desse e não podem. Então, até eu brinquei com eles, falei assim, você já vem representar aquele que você não pode vir. Então, você é a voz dessa população que não pode estar com você aqui agora. E uma outra coisa que é importantíssima da conferência é que você, além de ser... né, tem toda a função deliberativa, toda essa busca, ela é um momento cultural, onde você tem trocas, onde você tem aprendizado, onde você está ampliando o seu olhar. E essa é uma questão importante dessa participação, porque muitas vezes as pessoas são temerosas em participar, porque elas acham assim, não vou participar porque eu não sei se eu posso falar. Tá. Claro, tem um regimento, né, tem as questões, horário de falar, questão de ordem, de esclarecimento, como todo regimento de uma conferência tem, né? Mas ela tem, principalmente, ela faz a importância dessa conferência é você poder participar. Nem que você fale assim, não vou lá, não vou abrir a boca, mas se você estiver presente, você já vai fazer a diferença. Vai sair melhor de lá. Né? Já vai sair melhor de lá, com certeza. Vai ser bom para o município, mas muito mais para você, cidadão. Então, por isso, eu reitero o convite da Kátia e do Conselho Municipal de Campinas. Sim. Você tem... Lógico. Aqui, ó. Ah, tá. É que está filmando. Bom, como eu sou do Conselho Municipal do Idoso, não preciso mais falar, e participo da comissão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Precisamos esclarecer, eu vou aproveitando que já está esclarecendo, que esse fundo é importantíssimo para nós, município. Por quê? Porque é uma destinação do imposto a pagar que você, em vez de mandar para um grande caldeirão que fica lá em Brasília, tá certo? Você vai pegar uma parte desse dinheiro
que vai para lá, vai deixar aqui no município e, através das assembleias, do conselho, nós vamos destinar, junto com o diagnóstico que nós estamos fazendo, realmente para aquelas áreas mais necessitadas que a gente tem aqui no dentro do município. Então, toda e qualquer empresa, pessoa física aqui, pessoa jurídica, pessoa física, deve, até por compromisso com o município, da onde ela recebe, onde ela vende seus produtos, onde ela faz os seus trabalhos, onde ela vive, ela contribuir para esse fundo. Então, eu estou dizendo isso daqui porque eu sinto a dificuldade. Ele está diminuindo as contribuições hoje em dia. Tá? Nós temos que aumentar isso e mais. Nós não só os conselheiros que analisam esse coisa e autorizam realmente o uso da verba, né? Ele também é auditado por Ministério Público, pela própria TCM da Prefeitura, e tudo dentro das normas corretas para que o dinheiro seja usado realmente para o fim que ele é destinado, que é ao idoso. Então, essa é uma parte que eu gostaria de ter falado já, para que a gente aproveite aqui esse canal para resolver e para já ir divulgando para o próximo ano a gente ter essa contribuição, principalmente agora que a gente pode ver no ajuste, quando você estiver apurando o seu imposto de renda, agora você fazer essa destinação, coisa que no passado não podia, e complicava essa doação. E mais, muitas vezes você tem, vamos dizer assim, ao fazer a conta, você destinando, você até aumenta a sua restituição, só para interessando para quem gosta de fazer aqueles números, ter um pouco do ganha-ganha, né? De ganhar, quer dizer, ele também pode ter essa possibilidade. Obrigado. Eu acho que, conversa com você, eu acho que não consegue arrecadar nem 20% do que poderia, né? Sim, a gente poderia estar arrecadando, eu acho que em torno de uns 4 a 5 milhões, no mínimo, por ano. Por baixo. Isso de pessoas físicas. Agora, já se entrar as empresas, aí eu acho que pelo menos uns 5 milhões aí dá para a gente trazer para o município e segurar aqui dentro do município para fazer grandes investimentos nessa área do idoso. Tá. Eu sou muito impetuoso, né? E aqui eu estava tendo uma ideia, até vou convidar. Será que seria possível? Evidentemente que o não a gente já tem. Cada 2 meses houvesse uma reunião com a presença de vocês e suponhamos, vou só dar um exemplo, poderíamos falar na próxima sobre cuidadores, os que moram na rua, né? Os vulneráveis, os idosos, moradores de rua, né? Moradores de rua, e que a gente fizesse através de vocês, porque na realidade vocês têm condições de poder nos dar esse tópico para que a gente possa, essa temática que a gente possa desenvolver aqui na Câmara, e através de vocês a gente, depois de 2 meses, né, nós já pudéssemos vir aqui com alguma coisa já preparada. O que você acha? Posso contar com a presença de vocês? Pode? Vamos marcar, Kátia? Perfeito. Não, o outro mês nós fazemos uma individual e... Já que você vai fazer essa reunião, eu posso também pedir um favor para você? Vários. Vou deixar bem claro aqui, hein? Eu gostaria que na 8ª conferência, não só, eu sei que você vai ficar conosco nesses 2 dias, mas convidasse os outros vereadores. Não, eu vou levar o a maior número importância possível dos vereadores estarem lá. Olha, Kátia... Eu gostaria só de fazer uma minha sugestão. Eu acho que a cada 2 meses fica meio pesado. Eu ia propor de 3, ou que fosse 3 a 4 meses, ou 1 por semestre, mas o que eu acho que é importantíssimo é a gente fazer uma audiência pública, porque a audiência pública, aí sim você tem a solicitação, né, oficial, mas você tem também a participação, como a Kátia falou, dos outros vereadores, né, dos demais vereadores, mas principalmente a gente dá uma conotação para a política da pessoa idosa, que não é um debate de poucas pessoas. A audiência pública traz para a população idosa a importância,
para a população, não é para a população idosa, para a população, para o município, a importância de se discutir a política pública voltada para a pessoa idosa. Como a gente vai ter o ganho da conferência municipal, agora acontecendo daqui a um mês, eu acho que a gente depois poderia pensar numa conferência, numa audiência pública, e trazer em cima até do que for debatido lá, as deliberações, e a gente discutindo, para a hora que chegar na conferência estadual, né, que vai ser em agosto, e depois a nacional em novembro, a gente ter isso mais desenhado, com diretrizes mais desenhadas, para que a gente possa ter o ganha, né, que é o locus da ação. É por isso que a conferência municipal é importante. E é por isso que a gente fala que a conferência ela dá para o município só existe conferência quando tem um município, quando tem um conselho municipal. Se não tem um conselho municipal, você vai ter uma reunião ampliada, você vai ter uma discussão regional, mas não a riqueza de uma conferência municipal. Isso é importantíssimo. E o que a gente traz dessa experiência, né? Desculpa. E o que eu aprendi muito, como o Anderson colocou no início, né, minha escola está ali na Ferreira Penteado, né, que foi o Conselho Municipal de Campinas. Né, ou assim, na lida, no debate, no dia a dia de Conselho de Direitos. Realmente não posso esquecer dessa minha raiz. E a minha escola está também na Unicamp, onde eu pude, né, ali, né, estudar, né, me formar, ter todo o conhecimento na área de gerontologia. Aliás, todo não, né, um pouco, e a gente, dia a dia, a gente vai aprofundando. Mas, acima de tudo, participe da conferência e traga para cá uma audiência pública, porque a gente vai trazer cada vez mais a chancela da Cidade Amiga do Idoso. A Cidade Amiga do Idoso, ela começa a discutir as coisas para a população idosa. E o Anderson, na época, eu estava no Conselho Municipal, e a gente sabe da importância desse programa, eu sei que ele está aqui pincelado aqui na pauta do bate-papo, porque a cidade, quando você pensa uma cidade amiga para o idoso, amiga do idoso, né, a gente pensa uma cidade para todos. Por quê? Quando a gente fala de minorias, a mulher é minoria, o negro é minoria, LGBT é minoria, tudo mais. Todas as minorias vão envelhecer. Todos vamos envelhecer, a não ser que a gente morra. Então, por isso que quando a gente pensa cidade amiga do idoso, a gente está falando uma cidade amiga para todos. Então, é isso que eu acho importância da audiência pública, porque o encontro aqui é formidável, né? Como você falou, né? Um bate-papo, ele é assim, mas a gente tem que ser efetivos. A gente tem que fazer com que Campinas, né, saia das cinzas, vamos dizer, a fênix, né? Vamos dizer que a gente saia das cinzas, como fala, e a gente possa realmente efetivar aquilo que o município tanto tem nos dado, né? Hoje, eu sendo presidente do Conselho Nacional, é uma honra para mim, né, como pessoa, para a Pastoral da Pessoa Idosa, mas principalmente porque o meu locus de ação sempre foi Campinas, né? Através do Conselho, através das minhas ações pastorais, através do meu exercício de cidadania. Então, como o Anderson falou, eu me sinto lisonjeada de representar o município lá, né, como presidente do Conselho Nacional. Mas, acima de tudo, a gente ter essa audiência pública, eu acho fundamental, para que a gente começar a dar nome aos bois, né? Audiência pública para isso, para a gente discutir, trazer as pessoas e a gente fazer com que essa comissão, essa casa do povo faça diferença para o povo realmente. Ótimo. Vamos fazer a audiência, ótimo. Mas para não ficar nem além nem a quem, trimestral. Tá ótimo. O senhor manda, o senhor é o presidente. Então não fica. Olha, a hora, né, quase 17 horas já. Eu acredito que esse primeiro encontro, eu particularmente agradeço e fico... Você não tem noção como é que eu fico extasiado com a presença de vocês. São pessoas carismáticas, conhecedoras, cultas e que vivem o problema. Querem discutir mais alguma coisa? Quer considerações finais? Não? Aqui na próxima vez eu vou deixar um salgadinho aqui. Eu falei, uma coxinha, sabe? Um cafezinho, então. Então, só agradecer mais uma vez pela oportunidade, vereador, e parabenizar pelo trabalho da comissão, né? Parabenizar. Dizer que a gente fica muito feliz em tê-lo na continuidade dos trabalhos, porque a gente estava
vindo de um trabalho, né, discutindo a questão da delegacia, e teve essa preocupação de não deixar perder o fio da meada. Então, parabéns pela iniciativa de retomar, né, e provocar. Eu sei que eu sou um provocado aqui, mas um provocado que também tem interesse, né? Todos temos um interesse em comum aqui, e é por isso que a gente consegue dialogar. Então, parabéns pela iniciativa de trazer essa pauta, de trazer essas pessoas que acho que agregam, né? A gente vem aqui, fica 2 horas e sai daqui muito maior do que chegou. Eu acho que isso se deve a essa sua capacidade de coadunar essas forças que o senhor tem, tá bom? Então, muito obrigado e parabéns a todos os membros da comissão. Antes de finalizar, presidente, eu gostaria só de deixar para o próximo encontro, né, o bate-papo, a audiência pública, sobre a delegacia especializada, seja para idoso, para mulher, para criança, né, seja para o que for, é uma delegacia especializada. Ela é importante, é uma política importante, a gente sabe disso, mas assim, nós dentro do Conselho Nacional a gente também vai estar pautando essa discussão, né, mas a gente tem um olhar o seguinte: a delegacia do idoso, a delegacia especializada, né, para o idoso, para a pessoa idosa, ela só vai subsistir se tiver uma política, se tiver uma política pública voltada para a segurança. Então, essa é uma preocupação, senão, assim, essa é uma preocupação assim, que a gente está ampliando a discussão. Eu sei que já tem alguns estudos na área. A gente sabe, muitas vezes, que mesmo com a existência das delegacias especializadas, com a atuação importante, né, do Ministério Público, muitas vezes os dados são coletados pela mídia. Às vezes, a reclamação, a violência ou a violação de direitos, ela chega primeiro na mídia, antes de chegar nos lugares propriamente ditos, para garantir essa discussão, para dar segurança, para dar para a pessoa que sofre a violação esse respeito, essa dignidade no tratamento. Então, eu penso muito nisso, até anotei aqui, por isso que eu tomo a palavra para falar assim, a gente pensar antes qual o município de Campinas, o que ele está pensando de política pública na área da segurança, para a gente não ter mais um equipamento isolado e não está se comunicando com as outras áreas da segurança. Essa é uma preocupação que eu levanto, né, que eu acho que é importante a gente pensar nisso. E uma outra coisa é uma equipe especializada. Porque muitas vezes você tem um equipamento, um nome bonito, delegacia especializada para pontinhos, mulher, criança, adolescente, pessoa idosa, mas e essa equipe? Porque a gente, muitas vezes, a grande violação dos direitos contra as pessoas idosas, elas são institucionais. É o mau atendimento, o preconceito. Então, eu deixo já essa reflexão para a gente, para o próximo encontro, a gente trazer esse caminho. Sim. Temos política pública no município de Campinas voltado para a segurança, ou a gente está pensando num equipamento isolado? Qual vai ser realmente a efetividade dessa delegacia especializada se ela for isolada dentro de um sistema chamado segurança? Só para... Você sabe, tem algo que mexe comigo. A fala da Kátia, em determinado momento, foi lá no âmago da minha alma, quando ela falou da violência que o idoso sofre pelos filhos, pelos irmãos, pelos vizinhos, e pela sociedade. E, na realidade, por mais que nós façamos um parâmetro com relação a isso, a dimensão é muito maior. Né? Nós sabemos que a violência psicológica que o idoso sofre é tremenda. E ela não é visualizada. Né? Quando eu falo em delegacia, não é uma. Eu acho que a sociedade tem que olhar, né, com outro olhos com relação a isso, porque todas as reuniões que eu tenho com relação à Comissão dos Idosos, eu lembro da minha mãe, e ela sofre violência dentro da minha casa. Não tem como ela não sofrer. Então, quando eu vejo a minha mãe, eu retrato todos os idosos. E eu sei que nós, como sociedade civil, nós temos que mudar isso, a nossa mentalidade. E não acharmos que nós não temos culpa, não temos participação nesse contexto. Somos tudo culpados. Né?
E é uma hipocrisia a gente achar que o erro está no próximo. O erro está dentro de mim. Está dentro de cada um. Realmente essa... Cadê o microfone? Bom, para que essa sua proposta aqui, esse tipo de atitude, de até preconceito, ou até indiretamente o idoso às vezes, receber essa influência não, psicológica, esse dano psicológico, apoio, né? Aquele apoio, né? Isso daí tem que começar. Outro dia teve na última assembleia lá no Conselho, teve um pessoal da educação, onde a gente levantou o seguinte: nós temos que começar agora a fazer um trabalho desde a base, desde a criança pequenininha. Isso tinha que ser também colocado aqui dentro da própria unidades de estudo aqui das escolas aqui do município, você fazer eventos, fazer educação das crianças que estão lá, dizendo a elas: olha, primeiro que nós, idosos vindo lá, nós não somos bicho-papão, nós somos iguais a você. Um dia você vai ser igual a nós, tá? E você, além de ser igual a nós, para você depois ser respeitado, você tem que aprender agora, desde coisa, a respeitar o idoso, porque quando mais tarde você vai ser idoso também, você vai querer ser respeitado. E outra coisa, até colegial, é importante que essa mentalidade, porque está enraizado dentro da cultura hoje da população em geral. Então, nós temos que mudar essa cultura devagar, de por baixo, e de mais a mais. Se você começar a pregar nas crianças esse tipo de estímulo, ele mais tarde vai vendo o pai ou a mãe fazendo alguma coisa para o avô que mora com ela, ele vai lá: ô papai, não, ela é mais coisa, ela é uma senhora, ela é o vovô, respeite ele, porque se você não respeitar... Só fazer um parêntese, Cláudio, nisso que você falou... Daí? Isso já é garantido pelo Estatuto, que é o artigo 22, que é nos currículos mínimos, tem que existir a discussão sobre envelhecimento dentro das escolas. Sim, mas então, essa é uma questão, né? Uma questão, vamos dizer assim, está ali na lei, garantido em lei. Mas eu sei que você está trazendo uma abordagem também social, familiar. Sim, né? Não é só isso. Eu sei que tem lá isso daí, mas eu quero perguntar o seguinte: o que eu estou falando é que não existe. Você vai nas escolas, existe, mas muito, muito brando. Nós temos que aumentar isso daí, divulgar mais, implementar em todas as áreas da Só para ir de encontro ao teu raciocínio, eu falei já com o Fernando e quem está me assessorando sabe, eu gostaria que aqui tivesse aluno do 8º ano em diante para acompanhar as comissões. Eu já falei e nós vamos trazer, tá? Porque, na realidade, eles precisam conhecer essa realidade que eles não conhecem. Muitas das vezes, porque os idosos, nós já sabemos tudo o que nós sofremos, o que passamos, né? Eu falo com 58 anos que eu me considero naquela fase já, né? É evidente que eu ainda me sinto proativo, né? Aliás, tenho um filho de 2 anos, né, Kátia? Eu espero um dia chegar na conferência e falar: esse já não é mais o meu caçula. Bom, por isso que a gente trouxe o segundo eixo da conferência, justamente sobre educação. Porque quando você fala de educação, como no seu papel de emancipação humana, também perpassa por esse perfil que você fala. Sim, mas lá estava dentro do conselho, estavam dois conselheiros agora da educação aqui do município, e eles acharam, acharam que a colocação minha positiva, e eles vão estudar lá dentro da secretaria o que eles vão poder fazer para realmente implementar esse tipo de entrosamento e vamos dizer assim, seria um tipo de uma educação realmente voltada ao respeito ao idoso. Parabéns, porque esse é o papel do conselho, né? É o encontro do governamental com o não governamental. Né? Bom, eu acho que...
O meu Desculpa. é Lúcia. Lúcia, com relação à delegacia, eu acho, a minha opinião, eu não tenho estudo sobre isso, mas eu acho que seria muito mais produtivo nesse momento, já que não se tem nada, é que começasse com uma casa de atendimento, mais com psicólogo do que com delegado, porque o idoso vai ter medo de chegar numa delegacia, tá? E dali aquela história, qual é o programa para essa delegacia? Que segmento que vai ter? Então, uma casa de acolhimento, de atendimento, com psicólogos e tudo mais, talvez um advogado, encaminharia depois, se fosse o caso, para a delegacia em si, para a área de segurança realmente. Mas ali teria um primeiro filtro, porque o idoso, ele acho que não chegaria numa delegacia. Como que é o nome da senhora? Adenir. Adenir? A senhora falou que não tem estudo, né? A senhora não aprofundou, mas a senhora falou que as pesquisas apontam que as delegacias especializadas, elas acabam, muitas vezes, até alguns depoimentos de pessoas entrevistadas, servidores, tudo mais, eles acabam atuando como assistente social, como justamente dando essa informação, essa acolhida, essa instrução, olha, onde você deve ir, como você deve fazer, tudo mais. Então, assim, alguns estudos apontam justamente isso que a senhora colocou aí na sua vivência, né? Na sua experiência, né? Olha, eu vou aproveitar mais um tempinho. Acontece o seguinte, há um tempo atrás, há uns 2 anos e meio atrás, eu ouvi do Valcir Cobori, que ele é o nosso promotor de justiça dessa área aqui na região, que ele tinha uma ideia de fazer uma casa onde que juntasse não só todos os conselhos, mas uma série de serviços ao idoso, quase como se fosse um tipo poupa-tempo ou coisa parecida, onde o idoso fosse lá e resolvesse a maioria das coisas que ele tem, as dúvidas, ou aconselhamento, e assim sucessivamente. Tá? Eu também propus, já coloquei até por escrito dentro do Conselho, que realmente a gente trabalhasse para que houvesse essa casa aqui, e junto com, se unisse com o Ministério Público ou outros órgãos, para realmente ter um lugar, olha, eu sou idoso, eu vou lá nesse local, eu sei que eu vou lá, vou ser assistido, eu vou ter lá CRAS, CRI, CREA, todas essas coisas, e não vai ficar andando para lá, para cá. Depois desse triagem, aí ele vai direcionado para aquilo que ele realmente que vai atendê-lo, porque a gente sente lá dentro do Conselho muitos idosos indo lá e a gente não sabe, a gente manda, mas depois ele volta, mas eu fui lá, não sei, não é para quê. Então, isso daí seria um tipo de um lugar para triagem e direcionamento correto. Bom, como o tempo já está escasso, né? Imagina, muito precoce. Eu gostaria agora, se possível, né, as considerações finais, né, de uma forma um pouco sucinta. Bem rápido. Eu quero agradecer o convite e estou aqui à disposição para 3 meses ou, né, a questão pública, né, que a Lúcia propôs, né, audiência. Muito obrigado e pode contar comigo. Com relação ao programa Universidade, estamos de portas abertas para vocês, a Unicamp, e coloco mais uma vez, conto com vocês na 8ª conferência no Centro de Convenções da Unicamp, dia 28 e 29 de março, período manhã e tarde. Não é só ficar nem de manhã ou só à tarde, é participar integralmente dentro das nossas propostas, do tema central que foi discutido a nível nacional, e hoje nós temos que levar todas as nossas considerações pela cidade de Campinas, em prol da melhoria da qualidade dos nossos idosos. Eu também gostaria de agradecer. E só mais uma informação que eu julgo importante, que é o artigo 71 do Estatuto, onde diz que
a pessoa idosa ela tem, né, prioridade nas questões de documentos, em processos administrativos, tudo mais. Depois eu não vou entrar em detalhes, porque já está finalizando o nosso horário, mas o importante mesmo é vocês, assim, uma sugestão também é estudarem, pegarem temas do Estatuto e ir estudando, porque essa lei ela é muito bem elaborada. Ela foi muito bem elaborada, ela foi elaborada como uma conquista do povo, porque ela foi elaborada com muitos debates Brasil afora. Então, deixo aí como lição de casa para todos nós. Um beijo, obrigada mais uma vez pelo convite, vereador. Bom, agradeço a presença honrosa da Denise, da Kátia, do Anderson, da Lúcia, de todos que aqui estão presentes, né? E declaro encerrada a primeira reunião ordinária da Comissão Permanente dos Idosos, Pensionistas, Aposentado e Pensionista. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado. TV Câmara, Campinas.